Então, mais uma vez, crianças, bom dia. A gente vai iniciar fazendo a nossa chamada, tá bom? Que hoje já tem mais crianças, já tem mais alunos, e a gente vai iniciar a chamada. Quando a gente faz a chamada, a gente fica o quê? Em silêncio, tá bom? E aí, quando eu chamar, você fala o quê? Presente, tá? Vamos lá. Faz silêncio para escutar a chamada. Anderson. Faltou, né? Arthur Francisco. Ainda não entrou. Arthur Lucas. Também não. Dan Marcos. Presente. Eric. Faltou. Felipe. Presente. Enzo. Chato. Enzo. Calil. Calil. Presente. Kézia ainda não entrou. Presente. Tá bom. Maria Nicole. Presente. Pedro Adriel. Responder para você? Presente. Pedro Cael. Presente. Pietra. Ainda não entrou, né? Vitor. Também faltou. Então, a gente vai iniciar a nossa aula, tá bom? Então, a tia vai desligar aqui o microfone para a gente falar um pouquinho, tá? Como vocês já estão todos os livros aí, vocês já estão com o livro de vocês, a gente vai o quê? Continuar no nosso capítulo 3, né? Lembra que semana passada a gente estudou sobre os brinquedos do passado. Aí a gente viu o quê? A boneca de pano, né? A gente viu o quê? O peão, tá bom? E a gente viu a pipa e a bicicleta, né? Brinquedos do passado, aqueles brinquedos um pouco mais antigos. E aí depois a gente fez o quê? Umas atividades, né? E depois eu quero que vocês mostrem qual foi o desenho que vocês fizeram, tá? Depois eu peço para vocês me mostrarem. E a gente conheceu umas bonequinhas, não foi? Sobre a Baiomi. Lembra as bonecas da Baiomi? Quem era? Eram as mulheres, né? Que iam dentro do barco. Então, elas faziam, as mulheres o quê? Africanas, que iam dentro de um navio. Então, para eles, o quê? Para eles entreterem as crianças delas, né? As filhas, elas pegavam o retalho da roupa e faziam essas bonequinhas, tá? Iam fazendo o quê? Iam dando nó, né? Ia dando nó em cada... no pedaço do pano, ia criando a cabeça, tá? As mãozinhas e os pezinhos. Então, o nome da boneca é o quê? A Baiomi. E aí fizemos. Aí hoje a gente vai ver sobre o Museu dos Brinquedos, tá? O Museu dos Brinquedos. Se é museu, o que a gente tem que imaginar? No museu a gente guarda o quê? Coisas que já são o quê? Mais antigas, tá bom? Que a gente vai lá só o quê? Visitar para a gente recordar ou alguns para a gente conhecer, né? Por exemplo, esses brinquedos que vocês conhecem agora, que eu vou mostrar aqui para vocês não vão encontrar no museu, tá? Ó, esses brinquedos aqui não vai estar lá. Por quê? Porque são brinquedos novos, né? Dessa geração. Quem são? Os Pigeon Maxes, né? São brinquedos de desenhos. Então, o quê? A corujita, né? E tem o menino gato. Então, esses brinquedos não vão estar lá no museu, tá? Por exemplo, esses assim, de montar, tá bom? Que é um pouco mais também, ó. Que é para criança, para bebê. Também não vai estar lá no museu, tá? A gente vai o quê? Vai encaixando aqui as pecinhas e vai montar. As bolas, ó, tem bola assim, colorida, que já tem a carinha. Cadê a carinha da bola? Ó, tem essas carinhas aqui. Isso aqui é o quê? É os emojis, né? Os emojis que a gente, o quê? Bota em mensagem, no WhatsApp, em rede social, também não tem. E a outra bolinha também, tá? Ó, tá? Então, essas duas bolas a gente não vai encontrar onde? No museu. Quais são os brinquedos que a gente encontra em um museu?
Brinquedos antigos, tá? A gente vai encontrar o quê? Aquelas bonecas de pano, tá? Que eu mostrei. A gente pode encontrar o peão, a pipa, mas daquela forma que era antiga, não a que vocês conhecem agora, né? Porque no caso, qual que vocês conhecem agora? De saco, né? De plástico e você o quê? Faz, né? E também hoje em dia vocês conhecem como rabiola, né? Rabiola é o quê? É de papel, né? E já tem personagens. As pipas também já tem com personagem, né? Hoje eu ainda vi umas aqui que já tá nesse tempo de pipa. Então, é só esses brinquedos assim que vocês irão encontrar no museu. Aí aqui diz assim: o Museu dos Brinquedos, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi criado em 2006 e reúne mais de 5.000 brinquedos de diferentes partes do mundo. Esse museu surgiu a partir do amor de uma mulher por brinquedos. Por vários anos, a senhora Luísa de Azevedo Maier reuniu diversos brinquedos em sua casa e entre os anos de 1986 e 1999, ela fazia exposições de sua coleção em galerias de arte, escolas e centros culturais. Então, como eu falei para vocês, museu, olha o que significa: local que conserva, estuda e expõe objetos, tá? Então, museu é esse o significado de museu. Essa coleção foi reunida e levada para uma enorme casa antiga, que foi transformada no Museu dos Brinquedos. As pessoas que cuidam desse local afirmam que é um museu para a alegria das manhãs, para o riso, para a memória, para a saudade. Então, essa casa que vocês estão vendo aí no livro de vocês, esse é o que? O Museu dos Brinquedos. Ela existe até hoje, tá? Tá na cidade de quê? De Belo Horizonte, tá bom? E aqui ela fala que o museu, todo mundo que vai visitar o museu para a alegria das manhãs, tá? Para o riso, ou seja, se encontrar algo lá, vai ficar feliz, vai o quê? Vai dar sorrisos. Para a memória, como eu falei, que são brinquedos o quê? Antigos. Então, uma pessoa, por exemplo, os pais de vocês vão visitar o museu, eles vão ver o quê? Brinquedos antigos, aí eles vão lembrar lá da infância deles, por exemplo, olha, lembrava quando eu brincava de peão com meus amigos ou com meus primos, lembrava quando eu empinava a pipa, tá? Lembrava quando eu brincava de bolinha de gude. Por que bolinhas de gude, né? E hoje em dia, como é que a gente conhece a bolinha de gude? Peteca, né? Hoje em dia a gente brinca o quê? A gente conhece a bolinha de gude, que eles conheciam antigamente, a gente fala de peteca, que é aquele jogo mesmo, que a gente joga peteca para bater uma na outra, né? E assim, quem for ganhando mais, vai ganhando as petecas do um do outro, tá? E para a saudade, tá bom? Então, o museu, ele traz todos esses sentimentos, tá? Por exemplo, quando vai ser visitado. Saudade, como eu falei, tá? Falei a saudade, porque os antigos, principalmente, vão lá e vão sentir saudade de quando o tempo que eles eram crianças, eles vão relembrar, tá bom? Então, a gente vai virar aqui na nossa página 29. Na nossa página 29, tá? O que tem aqui? E você, o que acha? Observe a tirinha. Olha, na tirinha, o que? Os personagens da Turma da Mônica. E ela diz aqui: e o direito de brincar, praticar esportes e se divertir, tá? Então, aqui nas imagens, tá? O que a Turma da Mônica, eles estão brincando, tá bom? Aí a gente já vai ver o que eles estão brincando aqui. A gente vai conversar um pouquinho. Com os colegas, responda as perguntas. Quais são os brinquedos que aparecem na tirinha?
tá? Aí, quais são os brinquedos que a gente vê aqui na tirinha? Vou falar aqui, aí depois você responde, tá bom? A gente tá vendo aqui, olha, o Cebolinha tá brincando de quê? De bolinhas de gude, que eu acabei de falar para vocês, tá? Bolinhas de gude. O menino aqui Eu não tô é conseguindo. a sua internet, eu acho, um pouquinho. Tá bom? Eu acho que é a sua internet, tá tudo ok aqui. Os demais estão me escutando? Tá me escutando, Dan? Nicole? Então é a tua internet, rapidinho, tá? Então, o que ele tá brincando? De pipa, de bola, né? De balanço, tá bom? Então, essas brincadeiras que eles estão brincando. Esses brinquedos poderiam estar em um museu? Sim, olha, a bolinhas de gude poderia estar, tá? Sim, porque eles são antigos. A pipa é um brinquedo antigo, a bola, dependendo da sua forma, por exemplo, essas bolas que eu mostrei para vocês, elas já não iam estar lá, porque já são bolas o quê? Mais modernas, né? Já tem cor, e as bolas antigas eram o quê? Só de uma cor, já era só de pano, não tem assim de plástico, como a gente viu aqui. Então, sim, porque eles são antigos. Você já brincou com algum deles? Agora, depois a gente vou perguntar para vocês de novo isso aqui, tá? Se vocês já brincaram com algum desses brinquedos. E você acha importante que as crianças tenham o direito de brincar, praticar esportes e se divertir? Sim ou não? Aí a resposta é pessoal de vocês, tá? Nessa parte que ele fala aqui, que se você acha importante que as crianças tenham o direito de brincar, é o quê? A gente está falando sobre o ECA. Se vocês já ouviram falar do ECA. ECA é o quê? Uma sigla. ECA. ECA. O que significa? Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai tratar, lá no nosso artigo 4, tá? Ele vai falar sobre os direitos que as crianças têm de brincar, tá? E dos adolescentes também. Ele fala assim, ó. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, ele só nesse artigo aqui, tá, do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 4, ele fala sobre isso, que a criança ela tem o direito de brincar, tá bom? De fazer esportes, tem direito à sua saúde, a uma boa alimentação, tá bom? À educação, tá? A profissionalização, a cultura, a dignidade e ao respeito. E aqui nos parágrafos únicos, ele garante a garantia de prioridade, compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, tá? Ou seja, se acontecer algo, por exemplo, com vocês lá na nossa escola, é o quê? É dever do colégio dar o suporte para vocês, entendeu? Então, dar assistência para vocês. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais e públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, só que eu queria mostrar para vocês era isso, que o Estatuto da Criança e do Adolescente é o que é uma lei que ampara as crianças e adolescentes a ter direitos de brincar, tá? Que é o lazer, há direitos à educação, à saúde, tá bom? E a vários outros direitos. Deu para entender? Tá legal para ti aí? Sim? Aí agora a gente vai fazer aqui, ó. Vamos relembrar. Circule os brinquedos antigos que você conheceu neste capítulo. Circula para mim aí depois eu vou ver se vocês circularam certo. Vai lá.
Circula só os brinquedos antigos que você conheceu neste capítulo. Tá? E eu vou perguntar depois um por um qual foi os brinquedos que vocês circularam. Vamos lá. Circular direitinho os brinquedos antigos. Tá? Todo mundo fazendo. Felipe, Calil. Muito bem. Todo mundo fazendo a sua atividade. Tá? Já acabaram? O Dan desligou aqui, tá? Dan, já que você ligou... Tá, Dan, só você, só um momento. Dan, qual foi os brinquedos que tu circulou? Não terminei. Não, só o Dan por enquanto, só o Dan, rapidinho. Dan. Boneca de pano, baninha de gude, pipa. Isso, muito bem. E aqui, Dan, esses brinquedos poderiam estar em um museu? Na tua opinião, sim ou não? Esses brinquedos daqui da tirinha? Sim. Sim. Por quê? Eles poderiam estar em algum... Porque são antigos. Isso, muito bem, Dan. Agora a tia vai desligar aqui, tá? Vou chamar outro. Agora eu quero saber do Felipe. Felipe, liga teu microfone aí pra gente. Felipe, eu quero que você me fale agora qual foi os brinquedos que você circulou, Felipe. Muito bem. E aqui eu vou fazer uma pergunta agora dessa tirinha aqui da Turma da Mônica. Quais são os brinquedos que aparecem na tirinha, Felipe? Fala pra mim aí, quais são os brinquedos? Bolinha de gude, pipa, bola, balanço. E balanço. Muito bem, Felipe. Parabéns. Agora, Calil. Calil, eu quero saber qual foi os brinquedos que tu circulou, Calil. A boneca de pano, o peão, a pipa e a bolinha de gude. Muito bem. Aqui, agora eu vou perguntar para ti. Você já brincou com algum desses brinquedos aqui da tirinha? Tu já brincou com algum desses brinquedos? Sim ou A não? bolinha de gude. Sim, já brincou de bolinhas de gude. Muito bem. Tá bom, Calil. Parabéns. Agora com a Nicole. Nicole, liga o microfone aí. A Nicole. Vou perguntar para você, Nicole, qual foi os brinquedos que você circulou? Bolinha de gude, pipa Pipa. e A Fala pra pipa. escutar, meu amor. Peão, né? Cadê o peão? E que mais? E a boneca, né? Porque ela é de pano. Muito bem. Nicole, você acha importante que as crianças tenham o direito de brincar, praticar esportes e se divertir? Sim ou não? sim. Sim, muito bem. Como eu falei para vocês, né? Através do ECA, né? Que é o quê? A lei que ampara as crianças e os adolescentes. Muito bem, Nicole. Parabéns. Agora falar com o Enzo. Enzo, conta pra gente. O que foi que tu circulou? Qual foi os brinquedos? Eu não circulei nada. Tu circulou. Vamos, Enzo. Qual foi os brinquedos? Olha aqui a boneca. Tu sabe o nome, sabe? Eu sei, mas essa aula tá Vamos, Enzo. Enzo, que isso? Bora lá. Qual foi que tu circulou? Tu circulou a boneca? Faz só legal pra ti, então. Circulou a boneca? Sim? O que mais? Não. Esse não é antigo. Isso aqui é o quê? É o tablet, né? Que é o quê?
É mais o quê? Mais moderno, que a gente já vê hoje em dia, né? Os brinquedos antigos não têm tablet. E Enzo, quais são, Enzo, esses brinquedos que são bolinhas de gude, peão, pipa, bola, poderiam estar em um museu? Sim ou não, na tua opinião? Sim, né? Por quê? São antigos. Porque são antigos. Muito bem, Enzo. Parabéns. Agora quem tá faltando? O Pedro Adriel. Ainda falta mais um ali. Vou já falar com ele. Adriel, qual foi os brinquedos que você circulou? A boneca, o peão, a pipa, bolinhas de gude. Muito bem. Eu quero te perguntar agora, quais são os brinquedos que aparecem na tirinha? Aqui, quais os brinquedos que aparecem aqui? Teteca. Não, como é o nome desse na linguagem mesmo, dos antigos? Bolinha de gude. Isso, bolinhas de gude. Que mais? Pipa. Isso. Que mais? Que mais? Que mais? Balanço. Balanço. E que mais? E a bola. Isso, muito bem, cara. Pedro Adriel. Agora o Pedro Cael. Pedro Cael. Qual foi os brinquedos que você circulou? A pipa e a bola de gude. Qual foi? A boneca, a pipa, o que mais? O peão e a bola de gude, só isso? Isso, muito bem. Agora eu quero saber aqui para ti, perguntar para ti. Esses brinquedos poderiam estar em um museu? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? O quê? Por quê? Por que eles poderiam? Por que eles poderiam estar no museu? São antigos. Porque são antigos. Muito bem, tá, crianças? Já falei com todos? Sim, né? Então tá. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui para o nosso simulado, tá? Lembrando, tá? A tia Pamela já colocou os simulados de vocês, as questões lá nos pontes, tá bom? Como vai funcionar o nosso simulado? Vai ser online, tá? Vocês vão estar igual gente grande, tá bom? Então, como vocês vão fazer? Vai ser o quê? Só de marcar, vai escolher uma alternativa só, tá? Vai ler a pergunta, vai pedir para a mamãe, para o papai ler a pergunta e você vai e marca na resposta, tá bom? Por exemplo, de história, vai cair o capítulo 1, tá? E o capítulo 2. O que foi que a gente estudou no capítulo 1? Vamos lembrar aqui, tá? No capítulo 1, a gente estudou sobre brincadeiras favoritas. Por exemplo, o que um bebê brinca, tá? E o que vocês já conseguem brincar agora, entendeu? Então, no nosso simulado de história, vai cair sobre isso. Quais são os brinquedos que um bebê pode brincar, que ele já consegue brincar, e quais são os brinquedos que vocês, agora, nessa idade de vocês, conseguem brincar, tá? Vai cair também o quê? Sobre... Vamos ver aqui. No segundo capítulo diz as brincadeiras do passado, tá? Que sempre a gente já tá o quê? Focando. Desde o capítulo 2 ao capítulo 3, a gente tá falando sobre as brincadeiras do passado. E aí vocês vão lembrar qual eram as brincadeiras que o papai brincava, que a mamãe brincava e que ainda eu brinco hoje. Por exemplo, pular corda. As meninas, por exemplo, que gostam mais. É uma brincadeira antiga. Só que a Nicole, por exemplo, que está aqui de menina, ela gosta de brincar de pular corda e ela conhece e vocês também. Então é o quê? É um brinquedo antigo, é uma brincadeira antiga, mas que vocês já conhecem e às vezes brincam. Por exemplo, aquelas bolas de sabão.
Bolinhas de sabão. É uma brincadeira considerada antiga, tá? Do passado. Mas vocês também conhecem e brincam, tá? Aí vamos ver os nomes das brincadeiras. Por exemplo, cabo de guerra, catavento, o peão, tá? As bolhas de sabão, tá? E pular corda. Então, o simulado de vocês tá fácil, tá bom? É o quê? É só para vocês lembrarem de tudo que a gente conversou, de todas essas nossas aulas que a gente está tendo o quê? À distância, tá bom? Então, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Eu tô aqui para responder para vocês. Deu para entender como vai ser o nosso simulado? Amanhã já vai estar lá, tá? No caso, amanhã, a partir de amanhã você já começa a fazer, tá bom? A partir de amanhã você já pode ir fazendo o simulado, tá? Vai lá no Esponte, que tá todas as questões lá, tudinho, desde português até o quê? Geografia. Pode perguntar, Enzo. Já acabou a aula? Não, ainda não, tá? Falta 10 minutinhos ainda, tá bom? E depois a gente vai iniciar a nossa segunda aula, tá? Que vai ser de geografia. Mas por enquanto a gente tá só aqui em história, tá? Ó, já chamou aqui para alertando a gente, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai iniciar a nossa aula de geografia. Eu vi que o nosso amigo Arthur Francisco entrou agora. Bora ver que ele vai conversar com a gente aqui, tá bom? Mas tem alguma outra dúvida em relação ao nosso simulado? Pode perguntar agora, tá? Então, só lembrando que já está lá, tá bom? Pode perguntar. O simulado vai ser online, professora? Online. Isso, vai ser o simulado online. Igual como eu falei, eles vão estar igual gente grande, né? Os adolescentes, tá? Por exemplo, olha, eu, tia Pamela, eu faço pós-graduação online, entendeu? Então, o que? Eu faço as minhas provas tudo online. Assim vocês, entendeu? Vão fazer também a prova de vocês online. Vão pedir ajuda ao papai e para a mamãe. Aí vocês vão fazendo, bom? Cadê o Arthur? O Arthur tá com o vídeo dele desligado. Tá? Outra pergunta. Deu para entender? Então, o nosso simulado de história tá bem fácil, tá? O nosso simulado de história tá bem fácil, tá bom? É só prestar atenção e ir marcando, tá bom? Cadê o Arthur? Vou conversar com o Arthur um pouquinho, que ele chegou agora. Dá tempo, só mais um minutinho. Oi. Você vai sair da questão de história. De história, como? De quê? Português. De português é o capítulo 1 e o capítulo 2, tá bom? Aí dá uma olhadinha aí no teu livro que tu vai ver, tá? Eu já mandei também, a direção já mandou os conteúdos para vocês, tá bom? Mas não tá difícil, tá? É tudo que a gente estudou, vocês conseguem, tá? A matemática também tá fácil, tudo que vocês já sabem. Essas aulas que a gente está dando essa semana já é uma revisão também, tá bom? Para vocês. Mas qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Cadê o nosso amigo Arthur? O nosso amigo Arthur está sem o vídeo dele, sem o fone dele. Tá aqui o Arthur. Bom dia, Arthur. Daqui a pouco já tá terminando nossa aula, Arthur. Chegou tarde, Arthur, para a aula. Tá? Se arruma para outra aula que a gente já vai iniciar daqui a pouco. Vai me dar uma Tá bom. Pois é, Arthur. Termina de fazer o exercício com ele aí, tá? Atividade. Vai me dar. Tá, ele vai terminar, tá? Já, a gente já vai terminar. A gente já vai terminar essa aula. Arthur, só deixa eu te perguntar aí. Se tu fosse circular os brinquedos do passado, quais os brinquedos que tu circulava aí? Que tu ia circular, Arthur? Deixa eu me dar. Eu tô segurando. Qual é o brinquedo antigo? Isso. Quais são os brinquedos antigos? Tá? Aí tu vai circular só os brinquedos antigos, tá bom? Ó, falta 2 minutos para terminar a nossa aula, tá? E daqui a pouco, só dá tempo de beber uma água e no banheiro a gente vai iniciar a geografia. Que isso? Arthur, colegas, Bom, cadê Arthur? Tá, ele foi vestir a roupa dele agora, que eu tô falando faz tempo. Tá bom então. Então a gente vai encerrar nessa nossa aula de história, tá tudo ok? Conseguiram fazer? Deu para entender o que é museu?
Museu é onde tem o quê? Os brinquedos antigos, né? Onde a gente pode visitar, matar a saudade, tá bom? Então, vão lá. A gente vai encerrar nossa aula aqui de história, tá bom?